Agora, Senhor, fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Anchorobi, o barrador, eu vende com pastor, me faz andar ali, canto de guerra, andar a turi, o barrador, sede que eu tenho, ai, eu até vai a ouvir, andar e desceu, levantava e andar ali, eu nasci, vai, obedece como ele para ele são todas as coisas. Quem veio para adorar o Senhor? Quem veio para exaltar, para adorar? Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Eu peço à igreja do Senhor que mencione o mesmo texto bíblico, no 3, tá? No 3 a igreja vai citar o mesmo versículo. 1, 2, 3. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Aleluia. Podemos tomar assento. Deus, Ele é maravilhoso, glorioso, sublime, excelso, majestoso, digno de toda a nossa devoção. E nós estamos nesta manhã, neste santuário, por causa dele, para ele, e também porque temos necessidades também de Deus. Esse texto que acabamos de ver, uma mensagem bastante conhecida, temos ouvido muitas ministrações, tanto na forma de pregação como de ensino, dentro desse assunto, e eu quero falar sobre 7 mergulhos para obter completa restauração. Quantos precisam ser restaurados aí? 7 mergulhos para obter completa restauração. Quando falo de restauração, isso diz respeito não apenas à vida humana, física, mas estou falando de restauração espiritual, restauração na saúde, restauração na alma, restauração na família, restauração de casamento, restauração nas finanças, restauração em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. É bem provável que há uma necessidade urgente e diária de sermos restaurados. O termo restaurar significa recuperar, restabelecer, trazer de volta. Significa também purificar, e também tem o sentido de sarar, sanar,
fala de cura e também nos leva a entender sobre a necessidade de obter restauração em todas as áreas da nossa vida. Esse texto fala de um homem chamado Naamã, o comandante do exército da Síria. Ele tinha uma posição privilegiada, de destaque, estava habilitado a enfrentar as batalhas, conhecia muitas estratégias para entrar na batalha e sair vitorioso. Mas o texto vai dizer que Deus, o Altíssimo, deu livramento a ele e a todo o povo. Embora ele era estrangeiro, era sírio, mas embora até mesmo ele não tinha nenhum compromisso com Deus, a vida dele ainda não estava na presença de Deus. Ele era uma pessoa idólatra, uma pessoa pagã, estrangeiro, sírio, e a Bíblia destaca que ele era um homem muito valoroso, ou seja, ele era guerreiro, já tinha experimentado vitórias, já tinha desfrutado de conquistas, de realizações da parte de Deus, porque Deus havia se compadecido dos sírios e por intermédio dele tinha dado livramento. E a Bíblia vai dizer que ele, embora era um homem valoroso, era uma autoridade constituída, possuía qualidades que destacava ele no meio de todo aquele palácio. Dentro do palácio ele tinha fama de um homem, um herói, um guerreiro, um valente, uma pessoa que possuía muitas habilidades, tinha estratégias, tinha um nome em evidência, mas agora ele estava leproso. Naquela época, quando a pessoa era cometida pela lepra, severidade curável, tinha que ficar longe do convívio da sociedade. E aí, pense agora comigo, uma pessoa que tinha recebido de Deus vitórias, conquistas, Deus tinha feito obras poderosas, por intermédio dele, usando de compaixão, de soberania, porque eu entendo que Deus já tinha um plano na vida de Naamã. Ele estava lá fora, não conhecia o Deus Altíssimo, o Deus Eterno, o Criador, o mantenedor e sustentador de todas as coisas, mas Deus já estava dando livramento a ele, e por intermédio dele também tinha dado livramento a muitos sírios. Mas agora ele estava leproso. A Bíblia destaca as qualidades dele, mas também fala das suas debilidades, das suas fraquezas. E nesse texto que acabamos de ler, quando ele estava naquela situação caótica, provavelmente algo que incomodava ele, afligia sobremaneira, o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel e estava tentando uma negociação, usando até mesmo os meios financeiros naquela época, prata, ouro, até mesmo posse, para tentar comprar uma cura, tentando comprar um milagre. E tem muitas pessoas que pensam que Deus se vende, tem muitas pessoas querendo barganhar com Deus, querendo negociar com Deus, querendo usar de chantagem com Deus. Mas eu quero dizer que quando Deus faz, não é por mérito, não é por esforço, mas é porque Ele é soberano, Ele é eterno, Ele tem, Ele pode, Ele é, Ele faz, e Ele é o mais interessado em querer te ajudar. Eu quero dizer que nesta manhã a mão de Deus está estendida para restaurar, para curar, fazer milagres, salvar, libertar, transformar, fazer obras profundas, poderosas, imperfeitas e infalíveis no meio da sua igreja, do seu povo. Deus não tem apenas um método, uma forma de curar, de fazer um prodígio, um sinal, maravilha. Deus tem multiformas. E quando Deus ele vai curar, ou quando Deus vai fazer um milagre,
a libertação, ou até mesmo fazer prosperar, crescer, frutificar. Quando Deus ele vai agir na nossa vida, quem escolhe a maneira, quem determina o lugar, não é você, não sou eu, é Ele que escolhe a maneira que vai agir. Ele escolhe quando, aonde e como vai fazer para te dar a vitória que tanto você almeja e você espera de Deus. Eu aprendo nesse texto, existem milagres, curas que o Senhor faz assim imediatamente. Ao liberar uma palavra, ou por intermédio da pregação da palavra, ou pelo nome dele, ou pelo sangue, de muitas formas Deus, o Senhor, pode curar, pode restaurar, restabelecer. Mas nesse caso aqui, naquela época já existia muitos leprosos, pessoas com outras problemáticas, outras assolação, outros tipos de enfermidade, molestas. E Naamã agora, uma menina israelita, ela volta as tropas de sírios, da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina. E essa menina, a Bíblia não menciona o nome dela. Eu entendo que ela estava no anonimato, não era vista, mas quando Deus quer abençoar a sua vida, quando Deus quer dar livramento, ou até mesmo nos prestar socorro, ou nos fazer desfrutar da sua bondade, da sua graça, Deus ele usa quem Ele quer, aonde Ele quer, para quem Ele quiser. É Deus que escolhe quem Ele vai usar. E aquela menina ouviu a esposa de Naamã conversando e falou assim: olha, se o meu Senhor estivesse diante do profeta Eliseu, lá de Israel, certamente que ele restauraria ele desta lepra. E aquela menina foi o meio que Deus usou para que Naamã viesse procurar a cura no lugar certo. Porque tem pessoas que querem ser curado, quer ser liberto, quer ser transformado, quer muitas vezes ser fortalecido, quer prosperar, progredir, alcançar de Deus certas benfeitorias, mas está buscando no lugar errado, está indo no lugar errado. E nós precisamos saber aonde estamos nos alimentando, aonde estamos bebendo. Eu tenho certeza que aqui a fonte é limpa, aqui Deus fala, aqui Deus revela, aqui Deus mostra, porque Deus já me falou que aqui é o lugar onde Ele escolheu para abençoar aqueles que vêm até Ele. Interessante que Eliseu ele não foi até Naamã, ele enviou um mensageiro. Dá-se entender que esse mensageiro era Geazi. Se você analisar o texto, no capítulo de número 4, 5, 6, 7, você vai ver que o mensageiro que estava frequentemente com Eliseu era Geazi. E o versículo 10 diz que veio, então Eliseu mandou, ele não foi, o mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio, lava 7 vezes no rio. Quantas vezes? Qual é o nome do rio? Eliseu mandou. Quem Eliseu mandou? Lavar 7 vezes no Rio Jordão. Tem milagres, curas. Existem situações na nossa vida que Deus Ele pode realizar imediatamente, mas tem certas situações que Deus Ele pode realizar a curto prazo, a longo prazo, ou Ele pode também dar dias, ou meses, ou anos, para realizar aquilo que Ele tenha a fazer na nossa vida. Nesse caso,
vezes. Eu quero titular aqui esses 7 mergulhos. O primeiro mergulho, o mergulho da humildade. Qual é o nome do primeiro mergulho? Humildade. Se nós queremos que Deus venha trabalhar em todas as áreas da nossa vida, se queremos obter restauração completa, isso requer humildade. Humildade significa literalmente você reconhecer os seus defeitos, seus erros. Quando você erra, é admitir que você precisa de ajuda, de apoio. Deus deu a ordem. Se Deus deu a ordem, não adianta ficar questionando, lamentando, porque é Deus que dá a direção, é Deus que dá a orientação. E se Deus deu uma ordem e você não seguir ela, de maneira nenhuma você vai ser abençoado, restaurado. Se Deus mandou você mergulhar, não adianta você ficar parado, estacionado, acomodado. A ordem é vai. Deus mandou você mergulhar, vai. Mergulha 7 vezes. A restauração não ocorreu de modo automático. Dependeu de uma série de mergulhos, 7 mergulhos, estipulado, dado pelo próprio profeta que foi usado por Deus. O mensageiro só entregou a palavra, olha, ele mandou você mergulhar 7 vezes. Primeiro mergulho, mergulho da humildade. Se você quer ser restaurado, aprenda a descer. Se você quer ser restaurado, aprenda a se abaixar. Porque Naamã, ele era uma autoridade, ele era um comandante. Se ele poderia até mesmo começar a falar assim, eu vou mergulhar. E se você ler o texto, a Bíblia vai dizer que ele chegou assim, mas não é Abana e Farpar, é rios melhores do que o Rio Jordão. E o Rio Jordão era o rio de águas barrentas, turvas, águas sujas, nojentas, como disse aquele pregador aquele dia. Mas quando Deus, Ele quer abençoar a sua vida ou te exaltar, Ele primeiro manda você se humilhar. E a Bíblia vai dizer, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Humilhar também é você se esvaziar do orgulho, da prepotência, da altivez. É você entender que você não é capaz de realizar tudo sozinho, que você precisa de ajuda. Tem pessoas que estão com o nariz tão em pé, que ele passa por você e te ignora pelo caminho. Tem pessoas que quando pega o microfone, quer que a igreja incendeia, pega fogo em tudo, mas passa por você na rua e não dá nem saúde a você com a paz do Senhor. Tem pessoas que só porque tem um papel de grau, ou tem diplomas, uma formação acadêmica, ou uma posição privilegiada, mas não quer sentar do seu lado, às vezes não quer nem pegar na sua mão ou te dar um abraço, porque acha que é uma pessoa muito importante. Meu querido, se você quer obter restauração de Deus, quer que Deus te fortaleça, quer que Deus te encha de graça, de poder, quer que Ele trabalhe na tua vida, através da tua vida, pela tua vida, com a tua vida, por causa da tua vida, então se faz necessário você se humilhar, porque se você não se humilhar, Deus não aparece. Se você não se humilhar, Deus não se manifesta. Se você não se humilhar, Deus não se revela a você. Se você não se humilhar, Deus Ele não fala com você. Se você não se humilhar, você não sente poder, não sente virtude, não sente graça, não sente nada, porque Deus só lá aparece na minha vida e na tua vida quando Ele encontra a humilhação completa. Não basta se humilhar apenas com os olhos, com a boca. Tem pessoas que às vezes estão chorando, às vezes falam, Senhor, faça essa humilde oração. Humilhação fala de você reconhecimento, dependência.
Eu quero te perguntar agora nesta manhã: quantos dependem de ser restaurados pela mão de Deus aqui? Quantos necessitam de ser restaurados? Takal, John, Refly, Takal Twin, Tarabai, Rebeléu, Sol, Ventorou, Terebe, Astuque, Beregévia. Quem se humilha, Deus exalta. Quem se exalta, Deus humilha. Olha, quando você se humilha, Deus te exalta. Quando você se humilha, Deus te levanta. Quando você se humilha, Deus ele trabalha na tua mente, no teu coração. Deus só encontra liberdade para trabalhar na minha vida, na tua vida, quando ele vê que a nossa vida está completamente humilhada. Tem pessoas que querem alcançar altos escalões, altos degraus, querem andar nas nuvens, querem até ser elevado. Mas se você quer ser exaltado, o primeiro mergulho fala de humildade. Naamã chegou a dizer, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, esse eu dizia comigo, ele pensava, certamente ele sairá, torcerá em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Muitas vezes você fica imaginando, tentando descobrir uma maneira como Deus vai fazer para te tirar dessa situação, desse problema, e Deus está dizendo para você mergulhar. O Rio Jordão é um rio agradável. Tem certos lugares que Deus nos manda fazer a obra dele. Tem certas coisas que Deus determina na nossa vida que nós não queremos aceitar. Não queremos nos abaixar, não queremos descer, não queremos nos humilhar. Mas se você não se humilhar, Deus não pode trabalhar na tua vida. Quem está disposto a mergulhar? Queridos, se você parar para analisar, mergulhar é a mesma coisa que você descer. Você se lançar. O rio está no alto. O rio está onde? Está embaixo. Tem que descer mesmo. Às vezes a gente quer ir por cima. A gente quer vencer, quer sair das lutas, da adversidade, quer sair da aflição por cima. E Deus muitas vezes quer que você vá por baixo. Vai se humilhando, vai se humilhando. Se você se humilhar, você não vai ser atingido. Satanás pode estar até bombardeando a tua vida, mas se você estiver humilhado, você não vai ser atingido, porque a mão de Deus preserva, guarda, protege quem está em contínua humilhação diante dele. Primeiro mergulho da humildade. Segundo mergulho do arrependimento. Tempo de evangelho não é garantia de salvação. Não é porque eu tenho 39 anos de evangelho que isso é o comprovante que eu estou salvo. Não é porque eu sou nascido e criado em evangelho que eu não preciso ser lavado, purificado, redimido. Meu Deus, santo. Segundo mergulho é o mergulho da arrependimento. Naamã estava leproso. A lepra representa imundície, sujeira, impureza, representa incredulidade, ódio, rancor, mágoa, ressentimento. A lepra representa altivez, prepotência, arrogância, orgulho, inveja, ciúme. Se arrependa dessas coisas. Porque se não houver arrependimento, não há possibilidade de você ser restaurado. Se não houver arrependimento, não tem como você ser perdoado. Quando arrependimento não é remorso, arrependimento é você deixar, abandonar, é você não fazer novamente. Aleluia! Existem pessoas que estão na prática de
cair no mesmo pecado. E um abismo leva a outro abismo, ou seja, um pecado leva a outro pecado, uma mentira leva a outra mentira, uma fofoca leva a outra fofoca, uma contenda gera outra contenda, um tipo de desamor vai levar a pessoa a fazer a mesma coisa pior. E Deus só pode restaurar quando houver arrependimento. Nós não precisamos se arrepender porque, primeiro, ele não conhecia o Deus Altíssimo, Criador, o verdadeiro Deus. Ele era pagão, ele era idólatra. Onde é que eu provo isso? Eu provo naquele mesmo capítulo, está aí, ó. 2 Reis, capítulo 5, versículo 17. E disse Naamã: se é assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Quando o meu Senhor entra na casa de irmão para lhe adorar, e eles encostam a mão, e eu também tenho de encurvar na casa de irmão, quando assim encurvar na casa de irmão, nisso perdoe o Senhor ao teu servo. Ele estava se arrependendo de estar prestando adoração a um ídolo, a uma imagem de escultura. Sabe o que é ídolo? Ídolo é tudo que toma o tempo, o espaço, o lugar de Deus na vida do ser humano. Quando você começa a endeusar uma pessoa, ou quando você começa a idolatrar alguma coisa, um objeto, ou até mesmo uma pessoa, achando que sem aquela pessoa você não vive, achando que sem aquela pessoa você não é nada, você está preso ao ídolo, a uma coisa que você está venerando sobre modo. E a Bíblia diz que se você não adorar a Deus acima de tudo, acima de todos, reconhecer que amarás ao Senhor o teu Deus é o primeiro mandamento, e o segundo é amar o teu próximo como a si mesmo. Se você não se arrepender, Deus não pode mudar a sua vida. Aleluia, glória. Eu já visitei lares de senhoras de idade, mães, irmãos, com mais de 50 anos de evangelho, 60 anos de evangelho, e a pessoa declarar para mim: eu tenho 50 e poucos anos de evangelho, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Já pensou? A pessoa ela deve se arrepender dos maus caminhos, dos maus hábitos, tudo aquilo que compromete a sua salvação. É o segundo mergulho. Terceiro mergulho, mergulho da renúncia. Quando eu falo de mergulhar, você sabia que tem pessoas que conhecem o rio, sabem aonde tem que mergulhar, mora na beira do rio, olha para o rio, anda em círculo no rio, mas nunca mergulhou no rio. Tem pessoas que só colocou a ponta do dedo do pé. Tem pessoas que colocou só as mãos para sentir como é as águas são. Tem pessoas que ainda entraram no rio, mas com a água até o joelho, ou tentaram com a água até a cintura, ou tentaram com a água até aqui, ó, mas ainda não mergulharam no rio. Enquanto você não mergulhar, não haverá restauração completa. Há um rio cujas correntes alegram a cidade, que é o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Há um rio de águas purificadoras, sanadoras, restauradoras, fortalecedoras no nosso meio aqui. Há um rio aqui no nosso meio.
Quem está sentindo esse rio? Amanabaraba Shurigéria, Abarai, Deleva, Nagaduki, Menegéria, Amaraba Shuricobaraios. Mergulho da renúncia. Primeiro mergulho da humilhação. Segundo, do arrependimento. Terceiro mergulho da renúncia. Renunciar significa literalmente deixar, abandonar. A Bíblia vai dizer que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará as misericórdias do Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele disse: se alguém não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E outro texto também fala assim: ó, se alguém quiser vir após mim, ele não impõe, ele não te pressiona. O Senhor não te obriga a nada. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser andar comigo, se alguém quer ter comunhão comigo, se alguém quer viver na minha presença, se alguém quer ter intimidade comigo, se alguém quer orar comigo, se alguém quer verdadeiramente ter compromisso comigo, negue a si mesmo. Diga não para você. Diga não para o pecado. Diga não para as propostas maléficas e destrutivas de Satanás. Nega a ti mesmo. Tome cada dia sobre ti a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Enquanto você não renunciar tudo quanto está comprometendo a tua vida espiritual, a tua comunhão com Deus, não haverá restauração. Porém, se você quer ser completamente sanado, restaurado, se faz necessário você renunciar. Renuncie, abandone, lance fora, delete da tua vida tudo aquilo que corrompe, que contamina, que prejudica o teu relacionamento com Deus. E eu vou te falar uma coisa ainda da parte de Deus aqui, ó. Não ignore os avisos de Deus. Amarai, Sai, Bibiels, Fonte Camanarasai. A glória de Deus está aqui, eu vi isso aqui. Eu estou vendo o movimento dos filhos de Deus aqui. Os filhos estão em movimento. O Senhor está me falando que tem pessoa que está entrando no rio. E o rio está aqui. O rio está rápido, está agitado. A managai. Aonde foi a seguinte: mergulha 7 vezes. Muitas das vezes você mergulhou a primeira vez, saiu de dentro do rio, mas está tudo a mesma coisa, está complicando, está piorando por quê? Aí mergulhou a segunda vez, e você está falando agora, está cada vez mais difícil. Por que está ficando difícil? Aí você mergulhou a terceira vez. Terceiro mergulho da renúncia. Quarto mergulho da aproximação. Mergulho da aproximação. Tem pessoas que nunca viram as maravilhas, as proezas, as benfeitorias de Deus. Sabe por quê? Porque não estão perto, estão distantes. Quem está longe não tem a mesma visão, a mesma percepção, a mesma sensibilidade. Se você quer verdadeiramente ser renovado, fortalecido, quer ser cheio
presença de Deus e quer obter restauração em todos os aspectos da tua vida, então é necessário cada dia estar mais perto, porque perto está o Senhor daqueles que têm coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que Deus é Deus de perto, é Deus também de longe, mas eu quero dizer que em quem está perto mesmo de Deus pode perceber quando Deus está falando, quando é Deus que está falando, quando não é Deus que está usando. Quem está bem perto de Deus está seguro, está renovado, porque quem está perto de Deus não anda reclamando, lamentando-se, queixando. Quem está pertinho de Deus mesmo está confiante, está convicto, está com a sua vida arraigada, fundamentada em Deus, porque se você quer sentir a proteção do Altíssimo, então chegue perto, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará na voz. Você está perto do rio ou está longe do rio? Às vezes o rio está diante de você, mas você está com a mente longe. A mente está longe do rio. Fisicamente está na beira do rio. Está olhando o rio, mas ainda não chegou perto do rio. Como é que você vai mergulhar se você não chegar perto? De longe, você vai mergulhar de longe? Tem que chegar perto. Mergulho da aproximação. Asaf chegou a dizer, quando ele estava olhando para a posteridade dos ímpios, dos soberbos, dos incrédulos, ele chegou a declarar assim no Salmo 73: quase que os meus pés escorregaram, porque ele estava olhando para o lugar errado, estava com os olhos focados onde Deus não estava, estava com a mente onde Deus não habitava. Mas quando ele foi para o templo, ele ia assim: mas eu pão para mim é se aproximar de Deus. Eu pus a minha confiança nele e contarei as suas maravilhas. Quem anda perto de Deus tem vida, experiência pessoal, tem vida vitoriosa, tem vida abundante, tem vida produtiva, tem vida cheia da graça. Quem anda perto de Deus está entendendo o que está acontecendo. Tem muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, parece que tudo está perdido, mas mesmo que as circunstâncias digam ao contrário, Deus está perto de você. Quando você está perto dele também, há uma perseguição maior de que a presença dele é a garantia da nossa vitória. Aleluia. Quantos podem glorificar a Jesus? Quantos podem adorar o Senhor? Ao céu e canto toda a sua. Quando você escuta uma pessoa assim: eu vou parar, eu vou desistir, não dá mais não, eu vou largar, vou deixar tudo, eu vou entregar meu cartão de membro, eu vou entregar meu cartão de obreiro, eu não quero ser mais pastor, não quero ser mais presbítero. Quando você escuta uma pessoa me dizer assim, é porque ele está muito perto. Ele não está perto, porque quem está perto de Deus recebe força. Quem está perto de Deus recebe fortalecimento. Quem está perto de Deus recebe renovação contínua. Amanacau, sério, amanacau, abalantel, secamai, jova, que quem está perto de Deus não enfraquece. Aleluia, glória. Quem está perto de Deus não perde a visão. Amém. Não perde o foco. Amém. Quando você chega a falar assim: eu vou deixar tudo, é porque por alguns minutos, alguns instantes você sabe perto dele. Agora fica perto do Senhor. Quem quer ficar pertinho do Senhor? Mergulho da aproximação. Eu quero estar perto do Senhor.
Quem quer estar perto do Senhor? Mais perto do que ele está. Tem um montão de pessoas aí que pensam que chegar muito perto ele vai. Estava conversando com meu amigo Rosso sobre isso esses dias. Pessoas que têm medo. Depois a gente vai, não vou passar muitas horas orando, não. Eu não vou buscar muito, não, porque senão vai acabar ele. Crente idoso, perigoso. Que é isso? Deus tem um propósito, um projeto perfeito para a sua vida. Se você está, quanto mais próximo você estiver de Deus, menos forças, nenhum acesso, nem força do adversário haverá sobre a sua vida. Deus soberano. Quando você está bem próximo de Deus, a mão protetora, as asas de Deus estão sobre você. Quem está sentindo aí a presença de Deus? Eu estou sentindo muito obrigado de Deus aqui. Muito bom. Glória. Primeiro mergulho da unidade. Segundo, arrependimento. Terceiro, renúncia. Quarto, mergulho da aproximação. Quinto, mergulho da submissão. Mesma coisa que obediência. Mergulho da submissão. Meu querido, não adianta você ser portador de dons espirituais, que é muito bom. Eu louvo a Deus pela vida dos fatos que Deus tem. Fico feliz quando eu vejo Deus usar pessoas em profecia, revelação, visão, dom de maravilha, cura, interpretação de línguas, diversidade de línguas. É muito bom, gratificante, isso é maravilhoso. Mas eu vou te falar uma coisa: tem pessoas que mergulham na obra, mergulham na seara, mas não mergulham no Deus da seara, no Deus da obra. Aleluia. O Chico representa a presença de Deus. No Antigo Testamento ali era o rio literal, ao pé da letra. Rio Jordão, rio de águas turvas, barreiras, sujas. Mas o rio que eu estou te convidando para você mergulhar hoje é o rio de Deus. Não basta você apenas dizer para Deus que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que isso não é evidência de que você tem a vida submissa a Ele. O Senhor Jesus falou assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos dele morada. Você fala assim: Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Expressão de adoração é forma de adorar. Mas você prova que você tem a sua vida dele, e que Ele está em você, e que você está andando com Ele, e que Ele está andando com você, quando você está com a sua vida submissa à vontade de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo não se impressiona, não tem medo, não foge de quem pula da cambalhota, de quem fala língua estranha. Mas quando a pessoa tem a vida literalmente em obediência a Deus, aí ele fala: com aquela eu não posso, com aquele lá eu não tenho força, aí eu não consigo entrar não. Ele pode até ficar rodeando, ele pode até ficar dando volta, procurando uma maneira, porque ele é um oportunista, ele procura ocasião. Mas se você estiver em obediência, a obediência é um princípio fundamental também para desfrutar das bênçãos de Deus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando obedeceres ao Senhor, o teu Deus. Tem muita gente batendo a mão no peito,
E falando assim, o Pentecostes não é pastor, não é presbítero,